Em destaque, oferecimento Hillside Park Residence, o melhor da vida ao seu lado. Olá, bem-vindos ao nosso programa Em Destaque. Hoje nós vamos conversar sobre o mercado imobiliário do Espírito Santo e dados que foram revelados pelo censo realizado pelo Sinduscon, o Censo da Construção. O nosso convidado é que fala muito mais sobre isso conosco a partir desta edição. Eduardo Borges, que é diretor de Economia e Estatística do Sinduscon Espírito Santo, conversa então conosco a partir de agora no nosso Em Destaque. Eduardo, muito bom dia. Obrigado pela presença aqui com a gente também. Eu que agradeço, Fábio, de estar podendo falar um pouco do mercado aqui com os telespectadores aqui no Em Destaque. Esse é o 44º Censo Imobiliário, né? E é um marco sempre dos produtos apresentados pelo Sinduscon em relação à radiografia do setor, né? Antes da gente até avançar, né, sobre dados especialmente que foram agora apresentados recentemente, acho que é bom até explicar o que esse censo, então, sempre ele olha? Ele olha para o mercado de uma maneira geral? Perfeito, Fábio. O Censo Imobiliário, o Sinduscon do Espírito Santo, é a primeira pesquisa censitária em nível nacional de todos os empreendimentos imobiliários verticais. No caso, a gente fala da Grande Vitória, né? Então, enquanto em alguns estados existem algumas pesquisas amostrais que são muito relevantes, o Sinduscon sempre optou por fazer uma pesquisa censitária, né? E o que isso significa aí na metodologia de pesquisa? Que a gente realmente tem que levantar todas as informações de todos os empreendimentos que estão em produção, né? A gente não pega apenas algumas empresas para apresentar uma fotografia de mercado. A ideia é buscar todos os empreendimentos, desde aqueles que foram lançados e ainda nem se vê ainda a obra, né? Porque está em fase de projetos, mas já foi iniciada a fase de vendas, até a entrega, a conclusão do empreendimento. E aqui a gente está falando de empreendimentos residenciais verticais, né? Empreendimentos com apartamentos, empreendimentos horizontais, porém construídos, ou seja, condomínios de casas muitas vezes, e também empreendimentos de salas comerciais e lojas, né? O censo, desde o início, ele não tem a intenção de fazer o levantamento de loteamentos, de empreendimentos hoteleiros, e nem sequer de, às vezes, complexos comerciais como shopping centers. Ele está muito voltado para aqueles empreendimentos que são vendidos, pulverizados no mercado. Ok. E até para a gente ter noção, né, sobre os dados apresentados pelo próprio censo, o Sinduscon, né, que é o Sindicato da Indústria da Construção do Espírito Santo, apresentou, por exemplo, que foram lançadas no período, né, que o censo foi feito, no segundo semestre de 2024, tem um período, né, de análise de dados, por isso que a gente comenta nesse momento agora sobre esse número. 2.690 unidades imobiliárias na Grande Vitória. E aí, essa questão dos lançamentos sempre é um ponto importante, né, Eduardo? Até também de contexto. Elas foram lançadas, mas igual você falou, né, tem a parte de projetos, aí começa-se a construção para começar a venda, né, ou muita coisa vai sendo intercalada nesse período. Quando a gente fala de um número 2.690 unidades, então, lançadas na Grande Vitória, nesse último censo aparecendo, mostra, por exemplo, também um aquecimento do mercado? Olha, Fábio, o mercado imobiliário aqui da Grande Vitória, ele vem se aquecendo desde meados de 2019, 2020, né? Vamos lembrar um pouco antes disso, que a gente teve um período aí de crise política econômica nacional, e que foi um período, inclusive, de que o mercado de construção teve uma queda expressiva aqui no Espírito Santo e na Grande Vitória, que vinha de uma alta muito grande ali em meados de 2007 a 2011, já está falando de 15, 20 anos atrás, naquela época, né, na esteira aí de muitas empresas de atuação nacional que fizeram seus IPOs, que foram para a Bolsa de Valores, captaram recursos. O Brasil vivia um momento econômico de crescimento, principalmente até 2008, né? Depois, obviamente, a crise internacional afetou um pouco. E aí ele, por volta de 2012 a 2014, queda vertiginosa, né? 14, 15, 16, queda
pouco lançamento, pouca venda, preço de imóvel não subia muito, era um preço muito, muito estável ali. Aqui na Grande Vitória a gente chegou a ver algumas liquidações, né? Realmente uma coisa muito fora do comum no mercado imobiliário, que era às vezes ter imóvel mais barato do que foi lançado 2, 3 anos antes. Bem lembrado. Isso aconteceu, né? Principalmente nessa época aí de 2012 a 2015, especialmente. Depois, então, assim, a venda estava muito baixa, né? As pessoas pararam de comprar imóvel por muito tempo, com preocupação com a economia, preocupação com o futuro. E quando isso ocorre, a demanda vai se acumulando, né? Não está sendo exercida, mas ela está ali reprimida, né? Quando vem um momento de otimismo econômico um pouco maior, né? De que a crise já estava se passando, o mercado volta a se aquecer por volta aí de 2019, 2020. E 2020, você vai lembrar bem, foi o ano da pandemia. Exato. No ano da pandemia, no primeiro momento, as pessoas não sabiam muito bem o que iria acontecer com o mercado imobiliário, né? Porque, na verdade, a pandemia foi um momento de saúde pública com possíveis efeitos econômicos muito expressivos, né? Era difícil você saber o que aconteceria dali a 6 meses. Sem previsibilidade. Sem previsibilidade. Porém, a pandemia também trouxe uma condição macroeconômica importante para o Brasil e para o mercado imobiliário, que foi a redução da taxa de juros, né? Ela já vinha ocorrendo gradualmente e a pandemia acelerou essa redução da taxa de juros, a famosa taxa Selic. Então, o momento para o investidor do mercado financeiro conservador já não estava tão bom, né? Você aplicar em poupança ou renda fixa, as pessoas olhavam ali seus extratos bancários e via que não estava rendendo praticamente nada. Exatamente. Passado o medo maior da pandemia, né, com o início aí das divulgações de vacinação e de que, enfim, que já haveria luz no fim do túnel, né, de que as coisas poderiam melhorar, o mercado imobiliário, principalmente de médio e alto padrão, passou então a se aquecer muito, porque a gente teve essas duas componentes, uma de famílias e pessoas querendo morar em locais melhores, locais mais amplos, locais mais confortáveis, uma condição macroeconômica de taxa de juros bastante reduzida, que fazia com que as pessoas não vissem seus rendimentos bancários serem bons igual eram alguns anos antes, e vinha nessa esteira da demanda reprimida dos anos ruins do mercado econômico e imobiliário nacional, né? Então, essas três componentes, aí, no mínimo essas três, né? Claro. E a oferta de crédito para o comprador final, que sempre é relevante, fez com que o mercado de alto padrão realmente explodisse, né? Muita gente passou a comprar imóvel. Vitória passou a apresentar alguns recordes de valorização nacional, até por ser uma cidade muito pequena e com pouca oferta de imóvel. Então, Vila Velha também subiu mais ou menos na mesma esteira de Vitória, mas Vitória ainda mais pela falta de espaço geográfico para lançamento, pela oferta mais reduzida. Então, a gente viu nesse período o mercado de médio e alto padrão se aquecendo bastante, e o que vem acontecendo aí nos últimos 3, 4 anos, ainda numa esteira de aquecimento, não tanto mais como nesse período, né? Uhum. Até porque essa demanda reprimida acabou concretizando seus sonhos, seus negócios imobiliários, e a gente sabe, do outro lado, a taxa de juros, a taxa Selic, agora atinge um patamar já bem alto novamente, de 14,25%. Então, o investimento imobiliário ele passa a não ser a única alternativa que o investidor conservador gostava de adotar. Ele tem a opção hoje também de investir no mercado financeiro, essa é a realidade, e aí fica mais a decisão de cada um de apostar no mercado imobiliário, na valorização ainda de médio e longo prazo e na rentabilidade de locação, que também teve valores elevadíssimos, né, nesse período. O mercado de locação também aqueceu muito, ou eventualmente de ter um investimento seguro no mercado financeiro. E essa resposta, né, do Eduardo, traz para a gente, inclusive, já respostas também, né, para questionamentos que muitos fazem, né? Por que o metro quadrado, né, comercializado em Vitória e Vila Velha, principalmente, alcançou valores realmente muito maiores
do que se tinha antes da pandemia, né? Então, por isso que, como você bem lembrou de recordes batidos, a gente ainda sente, né, no mercado o reflexo disso por causa dessa configuração, e outros avaliam também pela qualidade de vida, beleza geográfica, enfim. Tudo vai compondo, né, Eduardo? Porque, como você bem entende, né, do mercado, além de tudo, é um patrimônio investido, né? As pessoas esperam ali ter uma segurança para o seu lar quando é uma unidade, ou uma seguinte, né, além daquela reside para um investimento. E acho que a grande vitória, por ser uma região, né, metropolitana muito bem, vamos chamar assim, que interage muito bem, e sendo do Sudeste, também atraiu muitas pessoas de mercados até fora do Espírito Santo para investirem aqui por isso, a gente acabou tendo esse avanço tão grande, e o censo vai trazendo um retrato um pouco disso também, né? Perfeitamente. A resposta desses recordes de precificação em Vitória e Vila Velha vem do cenário de crescimento que é de todo o país, né? Naquela época da pandemia, o interesse em morar melhor, a taxa de juros reduzida, a demanda que começa a se apresentar mais concreta após um período de demanda reprimida. Só que Vitória e Vila Velha têm os componentes, a cereja do bolo, talvez diferente de algumas outras metrópoles do Brasil. Tanto Vitória como Vila Velha são municípios que nos últimos anos vêm apresentando uma gestão pública considerada eficiente, né? Sem aqui querer comparar A ou B, mas os dois municípios vêm com um cenário de otimismo, um cenário de desenvolvimento, um cenário de progresso. Isso é bom, né? Contas públicas minimamente, razoavelmente ajustadas, que também é a realidade do Espírito Santo, né? O Espírito Santo, diferentemente de outros estados do Brasil, o Espírito Santo também com conta pública organizada, sem atrasar pagamento de servidor público. Então, todo esse contexto de gestão pública razoavelmente positivo na Grande Vitória, no Espírito Santo, principalmente se compararmos com outras metrópoles do Brasil. E ainda mais para complementar, Vitória e Vila Velha geralmente são avaliadas como cidades com uma ótima qualidade de vida, né? Isso vem se intensificando, isso não vai se deteriorando, isso vem se intensificando. Então, num cenário nacional também, diferente de alguns locais do Brasil, que a economia também acaba provocando mais dificuldade de manutenção das áreas públicas, ou até mesmo de questões de segurança. Vitória, Vila Velha e o estado como um todo estão num cenário positivo, trazendo qualidade de vida, que, junto a um fator que eu não falei anteriormente, mas a questão da possibilidade cada vez mais concreta do trabalho remoto, que foi muito intensificado com a pandemia, a gente percebe hoje nitidamente o interesse de famílias de classe média alta de outros estados virem morar em Vitória ou em Vila Velha. Isso afeta também a demanda. Ajuda a pressão compradora e, com isso, faz a elevação de preços acontecer naturalmente pela lei da oferta e da demanda. Excelente explicação para a gente no nosso Em Destaque, então, sobre esse contexto todo do nosso mercado, então, imobiliário e da construção civil no estado. A gente só vai no nosso intervalo porque também a gente pode trazer para você a informação, por exemplo, qual a cidade aí que avança mais nesse número de demandas, então, da construção. Qual é o perfil da unidade? É 1 quarto, 2 quartos? É médio, alto padrão? Já, então, a gente responde com você no Em Destaque. De volta com o nosso programa Em Destaque, a gente continua a conversa sobre o censo imobiliário. Nosso convidado continua então trazendo mais questões e explicações. Eduardo Borges, que é diretor de Economia e Estatística do Sinduscom Espírito Santo, Sinduscom que produz o censo imobiliário, então trazendo aqui esses resultados para a nossa audiência, inclusive com você. Já tivemos aqui um panorama muito importante, né, sobre algumas questões que trazem então o censo imobiliário, como essa fotografia do nosso mercado do Espírito Santo. Inclusive, um ponto muito aqui bem detalhado pelo Eduardo foi falar sobre essa valorização que aconteceu no metro quadrado, principalmente na região metropolitana, Vitória e Vila Velha, nos últimos tempos.
E, como eu disse também, a gente avança para o censo nos revelar, por exemplo, né, município onde há maior número de unidades em construção, porque acaba sendo também aí um indicativo por onde o mercado está indo e crescendo também, né, Eduardo? Então, acho que a gente pode falar que aqui na Grande Vitória a gente tem uma presença constante, inclusive, dessa cidade nos últimos censos, né? Com certeza, né? Vila Velha, há mais de 10 anos, ela está na liderança aí na quantidade de lançamentos, né? E, consequentemente, de empreendimentos em construção. Muito disso ocorre em comparação a Vitória e talvez Serra, por alguns fatores, né? Vila Velha, ela é um município que tem áreas, né, para se empreender, existem terrenos livres para o crescimento, geralmente na região costeira em direção ao sul do município. E também Vila Velha apresenta um plano diretor municipal mais favorável às construções verticais, né, a verticalização. Geralmente com coeficientes de aproveitamento mais altos, né? O que é o coeficiente de aproveitamento? É o potencial construtivo do terreno, né? Aquilo que se pode construir em determinada área de terreno. Vila Velha tem um plano diretor mais favorável. E além disso, a questão da proximidade com o mar, né? E com a infraestrutura da orla de Vila Velha, que agora, inclusive, recentemente vem sendo ampliada, né? Então você tem o atrativo que faz que as famílias gostam, né, para escolher a sua moradia, que é estar próximo do mar, estar próximo do calçadão, do visual, do paisagístico, né, da região de praias. A proximidade da ligação com Vitória pela Terceira Ponte, atualmente, lógico que também tem ali pela antiga Segunda Ponte, mas da região costeira, predominantemente o uso pela Terceira Ponte. Então, uma conexão rápida também com as regiões de trabalho de Vitória, que continuam sendo a principal polo de trabalho e educação, né, da Grande Vitória. Isso é nítido quando você observa o próprio movimento da Terceira Ponte. Quando a gente compara, então, Vila Velha com Vitória, a gente tem mais terreno, plano diretor mais favorável. Quando a gente compara Vila Velha com Serra, o mercado... Vila Velha também tem um plano diretor mais favorável. E vamos dizer que talvez a Serra, por ter uma região de orla, uma região costeira mais afastada de Vitória, né, até pelo sistema viário que passa por trás do Complexo Tubarão, não é tão conectado ali, né, às áreas mais nobres de Serra com a área de Vitória, acaba que Vila Velha vem sendo mais atrativa para esse público, para essa classe AB. Então, proporciona a demanda imobiliária mais alta em Vila Velha. E aí, obviamente, as perguntas bom, e se eu quiser que Vitória se desenvolva mais? A grande resposta, que não é só minha, mas dos mais de 10 anos de pesquisas que a gente faz com 20 incorporadoras sobre entraves do mercado imobiliário, é que Vitória precisa ter um plano diretor mais favorável, tá? É claro que isso não precisa ser feito de uma maneira cega para toda a cidade, para todos os bairros, mas isso precisa ser pensado, porque se Vitória quer crescer, se Vitória quer ter moradia, se Vitória quer manter famílias de classe média, média alta na capital, ela precisa ter solução para esse crescimento. E quando a gente compara com Serra, como eu falei, do ponto de vista da atratividade para o médio e alto padrão, ela fica um pouquinho prejudicada por essa distância das regiões costeiras, né, de orla com Vitória, mas também vamos lembrar que o nosso censo imobiliário ele trata de empreendimentos imobiliários de múltiplas unidades, né? E Serra ainda tem um mercado crescente de compradores isolados de médio e alto padrão que analisam um bairro, compram um lote e constroem sua casa. Esse mercado ele existe com bastante expressividade na Serra, mas não é um mercado que é retratado na nossa pesquisa porque a gente não está falando de empreendimentos de unidades múltiplas, né? Então acaba que a Serra na nossa pesquisa de mercado imobiliário, de mercado de incorporação, a Serra é um expoente principalmente para o mercado do segmento econômico, ou seja, o mercado explorado
para o programa Minha Casa Minha Vida, geralmente para as famílias, vamos chamar de classe B, C, talvez até D. E a Serra, por ter fartura de terrenos, sistema viário bem planejado e um ambiente de licenciamentos, né, que talvez seja um dos melhores da Grande Vitória, está sendo muito natural e expressivo o crescimento dos empreendimentos do segmento econômico na Serra. Excelente retrato, então, que a gente pode te apresentar com a ajuda, então, do Eduardo Borges aqui no nosso Em Destaque. Até porque, né, justamente essa dinâmica do mercado, como o Eduardo está inserido nisso, né, em grande parte da sua vida, né, no mercado, pode, então, até nos ajudar a ter essa compreensão mesmo, né, Eduardo? Que um sistema viário eficiente, que proximidade com determinados polos de comércio ou de consumo também fazem isso tudo florescer, se desenvolver, assim como, né, áreas de Vila Velha que antes não tinham essa demanda, passaram a ter nos últimos anos. Mas foi um movimento contínuo que a gente está, inclusive, vendo o retrato aqui no nosso Em Destaque através do Censo Imobiliário. A mesma coisa se refere a Cariacica, a mesma questão pode daqui a pouco também envolver Viana, com os investimentos que vai atraindo, enfim, é um conjunto e o retrato é esse. Então a gente quer que isso realmente se desenvolva cada vez mais de uma maneira até ampla, né, na Grande Vitória. Até porque a gente quer que o desenvolvimento do mercado atinja muito mais pessoas, né? O que seria e ainda vai ser muito relevante. Bom, com certeza, né? Até fazendo esse adendo do segmento econômico, o programa Minha Casa Minha Vida é um programa de sucesso, né, do governo federal. Ele realmente trouxe para as incorporadoras condições de crédito que são cruciais e fundamentais para a sobrevivência do programa e continua existindo nessas linhas de investimentos subsidiados. E para o cliente, né, para a pessoa que está ali comprando seu primeiro imóvel, muitas vezes ou porque é um casal jovem ou mora num local um pouco precário e já tem acesso a crédito com renda formal, quer morar num empreendimento com um pouco mais de segurança, com um pouco mais de oferta de lazer. O programa do governo federal ele também auxilia com subsídios para o adquirente, com taxas de juros mais acessíveis. Existe o programa do governo do estado do Espírito Santo, que também subsidia parte da compra do imóvel no programa Minha Casa Minha Vida. Então, ele é um programa importante para o setor da construção, né? Para as incorporadoras, para os fornecedores de suprimentos, para o mercado de construção e fundamental também para onde está a maior demanda, né? Obviamente, a maior demanda imobiliária está nas classes de renda menos austeras, né? Então, acaba que ele é fundamental para que as pessoas possam progredir e viver melhor e ter condições de vida mais confortáveis. Vou usar dois dados do censo aqui para também, né, utilizar o nosso tempo com o Eduardo, né? A tipologia predominante que aparece entre as unidades apresentadas, né, pelo censo são formato, né, 2/4, aparece como a maioria das unidades residenciais no censo, e também que as unidades padrões residenciais estão enquadradas pela definição, né, em médio e alto padrão também, um reflexo de muito que a gente já viu até agora nesse contexto, então, da demanda do mercado. Mas, Eduardo, aí eu vou aproveitar para que você comente com a gente o que apareceu no censo das previsões de lançamentos, que é um capítulo importante, inclusive, que também já vai mostrando os rumos que nós temos por aqui. Pois bem, a previsão de lançamento, ela traz, primeiro, um empresariado da incorporação ainda confiante, né? Bastante confiante, vamos falar assim, porque 75% das empresas que responderam, que são, em números absolutos, 15 empresas de 20, 15 das 20 empresas pretendem lançar mais unidades em 2025 do que em 2024. Né? Que bom. Então, se mais da metade das empresas pretendem aumentar lançamentos, a gente pode fazer uma leitura simples de que o mercado continua confiante e continua apostando que há demanda e que consegue continuar bem nesse mercado imobiliário. Todas essas pessoas que estão optando por morar fora de Vitória estão agravando os eixos de ligação, os eixos principais. Então,
infelizmente, assim, eu digo isso sem muita preocupação técnica, não é o desenvolvimento imobiliário em Vitória que vai ser um agravante para o trânsito de Vitória, e sim o desenvolvimento nas imediações vizinhas que agravam os principais eixos de ligação. Excelente. E olha que a gente está olhando, e olha que estamos falando, né, sobre uma leitura de um mercado muito importante, mas que tem essa vertente, né, do diálogo também com o poder público, que tem que estar aberto a entender essa dinâmica também, porque isso, nessa engrenagem toda, é o que faz nosso desenvolvimento acontecer. E você foi perfeito, assertivo mesmo, Eduardo, de nos apontar até compreensão sobre isso, porque, por vezes, né, o debate fica muito raso, né, e a gente acaba não aprofundando, né, compreensão, entendimento, e até mesmo para se ter embasamento na hora de uma conversa acontecer. E acho que você foi muito importante para o nosso programa quando abordou isso e durante toda a entrevista, tá bom? Muito obrigado, nosso tempo se esgota, mas você já tem inclusive o convite para voltar, tá bom? Eu que agradeço, Fábio, e Sinduscon segue à disposição, e um bom dia a todos. Obrigado, um bom dia. E claro, você também que está na nossa audiência, sempre atento, né, com a palavra de quem entende e vive, né, o mercado, e pode nos apontar justamente a clareza, como o Eduardo fez aqui com a gente hoje. Obrigado pela sua audiência, tenha um bom dia, a gente volta na nossa próxima edição. Em destaque, oferecimento Hillside Park Residence. O melhor da vida ao seu lado.